programa Bronca na Língua especial de feriado traz o quadro Ronda Cidadão. Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos chegando com o nosso programa especial Bronca na Língua, Ronda Cidadão, hoje direto da minha residência, né? A apresentação é de Carlos Novaes, sonoplastia e edição Gustavo Fossá. Órgão de comunicação, Portal Palotina. Público-alvo, você. Dia 15 de novembro de 2022, terça-feira, estação primavera. Hoje comemora-se o dia da proclamação da República. Olha, eu trago aí os patrocinadores do nosso programa, que mesmo sendo feriado, a gente anuncia os patrocinadores, que são eles: Dunga Transportes e Mudanças, Pierezan Supermercados e vinhos do seu Augustinho Fossá, comerciais, e eu volto já. Roda, Guga! Ofertas para o seu final de semana é aqui no Supermercado Pierezan. Faça suas compras do mês, da semana ou de fim de semana aqui no Supermercado Pierezan, pois o nosso amigo Paulo e toda a equipe merece o seu prestígio. Aqui o precinho é camarada. Aproveite esse final de semana para comprar produtos em oferta, além da promoção primaveril. Pierezan Supermercado, na Rua das Aurárias, bairro Coapar. Dunga Transportes e Mudanças, há mais de 20 anos, transportando para todo o Brasil. Seu caminhão tem 75 metros cúbicos, transporta 2 mudanças ou então uma mudança e um veículo. Ganhador do Prêmio Acipa de Excelência por várias oportunidades. Faça seu orçamento sem compromisso pelo fone 44 99967 2195. Olha, eu começo o meu programa de hoje falando sobre 2 assuntos muito importantes. Fonte informativa, TikTok. Domingo encerrou o júri popular da ex-deputada, cantora e pastora Flor de Lis. Flor de Lis, para quem não sabe, e todo mundo sabe, né? Foi uma das organizadoras da morte, do assassinato do pastor Anderson do Carmo em 2019. Essa cidadã pegou 50 anos de cadeia. A pergunta que não quer calar é: quem vai pagar a conta? E será que fica todo esse tempo na cadeia? Pois é. Outra história impressionante aí do TikTok é o caso Andressa Urach. Quem é Andressa Urach?
é uma influencer digital, youtuber, que após alguns anos frequentando uma certa denominação religiosa, onde lá tem o seguinte ritual: sacrifique o que você tem, que Deus te dará em dobro. Eu vou ser mais claro para você. Essa denominação tem a Fogueira Santa de Israel. Aí a Andressa Urach quer sacrificar seu filho recém-nascido. O que aconteceu? Está internada num centro de psiquiatria, tá bom? Olha o que as religiões hoje provocam na vida das pessoas, certo, pessoal? Muito bem, logo após o segundo bloco de comerciais, eu vou trazer aqui dois assuntos de extrema relevância. Um deles, escrito por Amanda S. Rangel, no livro Seja Imperfeito, que tem a participação do meu amigo Marcos Frazão. E o outro assunto é sobre a entrevista que gravei no sábado com o advogado Valtecir César Manfroy. Bom, vamos aos comerciais? Já eu volto. Você sabia que entre tantos benefícios, o vinho pode te ajudar a ficar um pouco mais calmo, a levar a vida um pouco mais leve? Acesse aí www.vinhodovale.com.br ou então ligue 99954-2210. Fale com nosso amigo Augustinho Fossá e encontre o vinho perfeito para você. Voltei então com o nosso programa Bronca na Língua, especial de feriado. Amanda S. Rangel escreveu: Permita-se ser imperfeito. E aqui na sua palestra escrita, teve um ponto que acabou aí chamando a atenção desse que vos fala, observador, não é? A gente tem que observar os pontos importantes, por mais simples que sejam. Tem gente que fala: mas para que está lendo um levantamento da Organização Mundial de Saúde? Eu vou ler o levantamento do quê, se eu não ler esses tipos de levantamentos aqui? Me fala, meu amigo, minha amiga, o que eu vou estar lendo? Que levantamentos eu vou estar lendo? Diz assim: a Organização Mundial de Saúde, OMS, divulgou em 17 de junho de 2022 a maior revisão feita sobre a saúde mental. De acordo com o levantamento, quase 1 milhão de pessoas viviam com transtornos mentais. Em 2019,
sendo 14% adolescentes, desafios globais como a desigualdade social, a pandemia de Covid-19, as guerras e a crise climática são ameaças à saúde global. Segundo o estudo, a depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia. Bom, não precisa ler mais nada aqui, só para você ter uma ideia dos transtornos causados à nossa saúde. Estou dizendo a nossa saúde, a saúde do brasileiro. Eu vou recomendar que você adquira por R$ 50 este livro, Seja Imperfeito. Eu vou estar ao longo aí dos dias, ao longo das semanas que se seguem, tentando me aprofundar, me debruçar na leitura desse material para trazer aí as informações para você, até porque o escritor, junto aos demais escritores, mas o escritor que me presenteou com essa obra é Marcos Frazão, empresário aqui do município de Palotina, já foi presidente da CIPA e ele merece, aliás, o nosso programa, os nossos ouvintes merecem ouvir uma entrevista completa, gravada com esse cidadão. Como já terminei a leitura do livro Histórias do Barbeirinho Severino Gênero, ex-vereador, que aos 97 anos escreveu um livro. Então agora a gente está se preparando para sábado estar entrevistando a sua sobrinha, a Ângela Couto Gênero, que é escritora e ajudou o tio a elaborar esse livro para que a gente pudesse conhecer a história de Severino Gênero, que, como disse, né, já foi vereador, hoje tem alguns probleminhas de saúde, 97 anos de idade, e conseguiu escrever a obra Histórias do Barbeirinho Severino Gênero. E comigo, Carlos Novaes, a respeito, escrever não é diferente. Eu acredito que no ano que vem eu vou estar dando o início na minha obra escrita com o título Valorizando a Vida apesar das dificuldades.
Muito bem, no sábado que passou, às 10 horas da manhã, gravei uma excelente entrevista com advogado Valtecir César Manfroy, mais conhecido como Nico Manfroy. Ele que nos concedeu uma entrevista, ele que atua nas causas trabalhistas e que nos deu uma excelente entrevista que eu vou pedir para que o Gustavo coloque alguns trechos agora. Já houve um encontro, um congresso de advogados em Palotina. Existe essa possibilidade de um congresso de advogados nos municípios do Brasil? Como funciona esse encontro? Existe um encontro anual de advogados? De fato, Carlão, todas as demais profissões também tiveram que se reinventar. Com os advogados não foi diferente, até porque durante a pandemia, aquilo que era normal, era corriqueiro, não podia acontecer, especialmente o atendimento presencial das pessoas. As audiências também foram de forma remota, ou seja, feitas pelo computador. E somente agora, já passado quase mais de 2 anos, é que as coisas começaram a voltar ao estágio normal. Então, muitos advogados, como as outras profissões, também tiveram que se readaptar, se reinventar, de buscar conhecimento tecnológico. Muitos advogados não tinham essa condição, mas tiveram que buscar para continuar trabalhando. Então, hoje em dia, os processos são basicamente de forma eletrônica e isso faz com que tenha uma celeridade um pouco maior na solução dos processos também. Mas, certamente, os advogados também encontraram a mesma dificuldade de que os demais profissionais de outras áreas. Em que ano o senhor Otávio Manfroy atuou na política? De que ano a que ano? Ô Carlão, meu pai foi vereador de 96 até 2000. Valtecir, como o advogado no Brasil defende as causas do trabalhador, quais os caminhos para algo que possa satisfazer o trabalhador brasileiro? Na verdade, Carlão, o advogado ele não inventa nada. Ele apenas faz cumprir aquilo que está estabelecido em lei e também na própria Constituição. O que acontece com a profissão do advogado trabalhista é quando está estabelecido lá de que é obrigação do patrão registrar o contrato de trabalho, é obrigação do patrão pagar férias, 13º, e isso não acontece. Eu estou apenas citando alguns exemplos, são centenas de direitos que os trabalhadores fazem jus, e quando alguns desses direitos não são respeitados por parte de alguns empregadores, aí se busca o auxílio do advogado para que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados. É nesse sentido que os advogados na área trabalhista atuam, como em qualquer outra área, seja ela trabalhista ou civil ou criminal.
é tudo baseado em leis. Então, o que se busca através de um advogado é fazer com que as leis sejam respeitadas. Muito bem, faltando alguns minutinhos para nós encerrar o nosso programa, devo aqui agradecer as pessoas que nos receberam aí no final de semana. Estivemos no sábado na ASEMP, no domingo nós estivemos na casa do senhor Ari Cabeleireiro. Ontem eu estive visitando alguns pontos comerciais e quero agradecer a recepção dos lugares por onde estivemos aí nesses dias. Eu precisava entender. Aliás, eu quero muito estar, de repente, procurando aí buscar um entendimento sobre o abuso de poder jornalístico. Só que antes eu vou falar, e esse assunto pode ser pauta para amanhã, quarta-feira. O abuso de poder sobre os jornalistas. Primeiro isso, depois o abuso de poder jornalístico. Trago em pequenas parcelas já o abuso de poder jornalístico. Hoje muitas pessoas se denominam jornalistas, como eu. Aliás, eu não, eu me chamo de repórter. Mas não deixa de ter um pouquinho aqui de, não na prática, mas na teoria, de jornalista. Um pequeno imitante de profissionais. E quando você assiste um vídeo de um jornalista fazendo uma pergunta a uma pessoa e a pessoa não quer responder, e aí o jornalista agride a pessoa com palavras. Gente, isso é muito feio, é muito desumano, desonesto. Nós, enquanto brasileiros e enquanto comunicadores, não devemos aceitar uma situação dessas. Agora, o abuso de poder contra os jornalistas começam desde a nossa Constituinte brasileira, por parte de alguns que não querem aí estarem ouvindo a verdade, aí manda prender jornalista, tortura jornalista e outras coisas mais. Mas tem muito mais a se comentar aí, porque cada pessoa deve executar o seu trabalho com liberdade, mas com
honestidade. E não é o que nós temos visto nesses últimos dias. A maioria das pessoas tratam pessoas piores do que um tratamento a animais. Aliás, animal também deve ser tratado de forma legal. Mas no país que se você roubar uma galinha, você vai preso, e se você matar um homem, você responde em liberdade, o que se esperar de um país assim? Tomara que o novo comandante do país faça valer as leis para todos os brasileiros. É só isso que a gente pede a Deus nessa reta final, para que você, eu, nós possamos andar de cabeça erguida, continuar pagando nossos impostos e vivendo entre os nossos familiares com dignidade. E se você analisar, hoje nós vivemos uns dias turbulentos, para não dizer aí dias de muita treva no sentido figurado da vida, quando o ser humano passa por privações. É proibido hoje estar trazendo certas verdades, não podemos desfrutar de nossa liberdade completa num país que é laico, que é livre, que é democrático. E a gente vê as pessoas se autodestruindo por não poderem aí usar a sua liberdade, tanto de expressão como outras liberdades. A nossa liberdade de imprensa hoje, permanente ainda, mas bem caótica, bem escassa. Você não pode falar tudo que lhe vem à boca, tudo que lhe vem à cabeça, no sentido de corrigir alguma coisa. E a pergunta é: até onde vamos conviver aí com essa situação degradante e danosa? É difícil até a gente estar podendo acreditar que daqui para frente a gente continue com liberdade de expressão quando não se tem. Está muito distante de termos ela em alta escala. Mas eu quero também aqui estar fazendo menção
aquilo que ainda tem um dedinho de justiça nesse país, quando se pensa em fazer o bem, sem olhar a quem, e através de nossas futuras campanhas solidárias, creio que isso ninguém irá nos impedir aí de estar fazendo. Fico por aqui com esse programa especial, que para mim foi muito especial estar aqui hoje fazendo esse programa na mais perfeita harmonia, na mais perfeita paz. Esperamos estar falando novamente com você à noite, logo mais às 20 horas, no programa Noturno Notícias. Até lá, Brasil!